O clima na Europa fica cada vez mais tenso após a declaração do primeiro-ministro da Rússia, Sergei Lavrov, que afirmou que os países do Ocidente estão brincando com fogo ao se envolver na guerra da Rússia contra a Ucrânia. O primeiro-ministro disse que uma terceira guerra mundial é iminente, e que a guerra não ficaria apenas na Europa. E o ministro das Relações Exteriores russo criticou o posicionamento de países do Ocidente em relação à guerra contra a Ucrânia. Ele chegou a falar sobre o risco de uma terceira guerra mundial. Em entrevista coletiva em Moscou, o ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, comentou o pedido de Volodymyr Zelensky para que países ocidentais liberem o uso de armamentos fornecidos por eles em território russo. Isso é chantagem. Há uma tentativa de fingir que o Ocidente quer evitar uma escalada excessiva. Mas na verdade não é assim. O Ocidente não quer evitar uma escalada. O Ocidente, como dizemos na Rússia, está procurando problemas. Lavrov ainda repetiu o alerta feito em outras ocasiões pelo presidente Vladimir Putin de que o aumento do apoio a Kiev por parte do Ocidente pode ampliar a guerra para outras nações, ainda que esse não seja o objetivo do Kremlin. Ele ainda destacou que o conflito não se limitaria à Europa. A Terceira Guerra Mundial é ruim porque não queremos que a Europa sofra. E aqui está toda a mentalidade americana, do mestre que se senta do outro lado, convencido de sua segurança e convencido de que, para ele, o trabalho sujo será feito e morrerão não apenas ucranianos, mas agora também europeus, como se vê. Segundo o ministro, a doutrina de armas nucleares da Rússia está sendo ajustada e, por isso, ele considerou perigoso para as potências ocidentais que estariam brincando com fogo. No início do mês, a Ucrânia realizou uma ofensiva surpresa na região de Kursk, no oeste russo. A invasão abrange 777 quilômetros quadrados da província. Putin logo prometeu uma resposta. Apesar de avançar em Donetsk, no leste ucraniano, o exército da Rússia ainda não conseguiu expulsar os ucranianos do próprio território. Uma autoridade da CIA, o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, afirmou que o sucesso da Ucrânia em solo russo tem o potencial de mudar a dinâmica da guerra. O funcionário ressaltou que as forças da Rússia devem enfrentar uma luta difícil nessa contraofensiva para retomar a área ocupada pelos ucranianos. Vamos falar da Rússia, né, que rejeitou qualquer possibilidade de aceitar aquele acordo de paz com a Ucrânia. Promete mostrar isso também aos Estados Unidos. Conta um pouco mais pra gente. É verdade, a Rússia disse que rejeita esse plano que Volodymyr Zelensky disse que irá apresentar a Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, e também Kamala Harris e Donald Trump, os dois candidatos à presidência dos Estados Unidos, eleição que acontece em novembro. Ele não deu muitos detalhes, mas um dos pontos desse plano é que a Ucrânia possa ter um sinal verde para utilizar armas de longo alcance que foram enviadas por europeus e americanos para atacar a Rússia em seu território. Volodymyr Zelensky diz que parte desse plano já é a ocupação de território russo, como a região de Kursk. O exército de Kiev está nessa região já há mais de 3 semanas e, segundo a Ucrânia, estaria já sob comando de 100 assentamentos, o equivalente a 1.200 km². O Kremlin disse que não há qualquer negociação com a Ucrânia enquanto tropas do inimigo estiverem em seu território. Enquanto a Ucrânia tenta apresentar esse plano de paz, pede também mais ajuda do Ocidente, mais caças F-16 e recebe uma resposta bastante violenta da Rússia, que na segunda e na terça-feira fez diversos ataques a regiões ucranianas para tentar destruir a rede de distribuição de energia elétrica, a rede de distribuição de água, além de bases que estão nesses aviões F-16, muito importantes para a defesa aérea da Ucrânia, mas também de difícil utilização, porque você precisa treinar os soldados ucranianos para operar esses aviões de última geração. Infelizmente, uma guerra que já dura 2 anos e meio e, como a gente pode ver, sem nenhuma perspectiva de paz, porque apesar desse plano de Volodymyr Zelensky, a Rússia diz que rejeita. A possibilidade de uma terceira guerra mundial com certeza é algo que ninguém gostaria de imaginar, porém com todos os recentes acontecimentos devemos ficar alertas sobre esse assunto. Deixe abaixo nos comentários qual é a sua opinião, e se inscreve no canal para continuar sendo informado sobre as últimas notícias.